Perfeito. Boa noite, meus amigos, parceiros, colegas investidores da plataforma C2 Multimercados. Hoje, nossa terceira aula introdutória de fundos de investimentos imobiliários com o nosso ilustre, estudioso, parceiro de investimentos, professor, doutor Sabino. Uma pergunta pertinente no momento atual. Taxas de juros baixas, investimentos com o Tesouro na parte especulativa, típicas, longos e prés, sem interesse do público, porque nós estamos na taxa de juros. Sabemos que também para este segmento de classes de ativos, a taxa de juros é importante na remuneração, na valorização das cotas, ou desvalorização. Sabino, explique mais detalhes sobre esse fator. A influência da taxa de juros no fundo de investimento imobiliário, na oscilação das cotas. Primeiramente, Carlos, eu gostaria de falar para você o seguinte, né? Que o fundo imobiliário ele tem vários fatores que vão influenciar na oscilação da cota. Mas dentre eles, a macroeconomia ela vai ser muito importante, porque a taxa de juros ela rege praticamente tudo, né? A taxa Selic. Então, o fundo imobiliário já teve muito mais correlacionado à taxa Selic. Hoje eu digo, né, pelos estudos que eu faço, que o fundo imobiliário segue muito em função da NTN-B, que é a taxa de juros que está sendo paga no momento. Para que você tenha uma ideia, muitas pessoas estão procurando um fundo imobiliário, acompanhem a sua sala, e o interesse pelos fundos imobiliários está muito alto nesse momento. E eu sei por quê. Qual é o motivo? O motivo é que a taxa Selic caiu, as taxas de renda fixa estão baixas, não estão atrativas, e as pessoas começam a querer outros investimentos que rendam mais. É isso que acontece. Para isso, as pessoas têm que se expor um pouco mais a risco, seja numa ação, no mercado de ações, ou no mercado buscando um retorno maior no fundo imobiliário, que também é renda variável. Sim. Pois bem, então cria-se, quando tem uma condição, né, quando começa a cair a taxa de juros, seria o momento ideal de se entrar no fundo imobiliário. Você vai se posicionando ao longo do tempo, né, que isso seria de uma maneira que você pensar no curto, no médio prazo. Mas no longo prazo, eu sou investidor de longo prazo. Tá? Eu compro sempre. Eu sempre compro fundos imobiliários, seja ele no momento de euforia ou seja no momento de depressão. Eu faço o preço médio. Mas vamos imaginar nessa condição de taxa de juros, né, o que acontece? Há uma procura maior quando a taxa de juros cai, há uma valorização maior das cotas. É natural. O que aconteceu mais ou menos em 2012, que foi o quê? Em 2012 houve uma euforia muito grande. As pessoas começaram a comprar fundos de investimento imobiliário. Porém, o que aconteceu? Quem entrava nessa onda do fundo imobiliário entrou sem saber aonde estava se metendo. Entrou sem conhecer o ativo, entrou sem saber as suas peculiaridades e seus riscos. O que aconteceu? Depois de um certo tempo, as taxas começaram a subir. E depois, com o aumento das taxas, ficou mais atrativo as rendas fixas. Então, é óbvio, se uma renda fixa paga mais com um risco muito pequeno, para que você vai se expor a risco num fundo imobiliário? Se a taxa Selic está, se o CDB, por exemplo, está pagando mais. Então, eu sempre digo... Você quis dizer que quando a taxa começa a subir, há uma depreciação das cotas, o pessoal vende as suas participações para entrar na renda fixa, é isso? Perfeito. Então, por esse teu raciocínio, naquele episódio que nós tivemos, logo após ao impeachment da Dilma, que as taxas começaram a descer, seria um momento oportuno, né, de formar uma boa carteira de fundos imobiliários, como foi no mercado acionário. Se você pensar em momentos específicos para se entrar, sim. É porque o nosso mundo financeiro é cíclico, em termos de taxa de juros e desemprego.
E, basicamente, a teoria econômica diz o seguinte, olha, quando a taxa de juros está no seu topo, o que é bom investir? Títulos longos, né, atrelados à inflação, certo? E mais pré-fixados, ok? Quando ele começa a cair e mostra a tendência que realmente vai cair, é a hora de também, como investidor multimercado eclético, começar a se encarteirar com fundos de investimentos imobiliários, né, que serão favorecidos pela taxa de juros e como também uma carteira acionária, ok? Certo? E no momento em que as taxas começam a subir, já começa a ser atrativo o quê? O Tesouro Selic, as taxas pós-fixadas, e muito cuidado, muita atenção com fundos imobiliários, porque eles têm a oscilação das cotas sempre inversamente proporcional à taxa de juros, não é isso? Porque o mercado imobiliário é extremamente influenciado, como um todo, com taxa de juros. Com a taxa de juros alta, ninguém vai querer comprar um imóvel, ninguém vai querer local. É melhor deixar o dinheiro, né? É melhor deixar o dinheiro rendendo e você vai viajar, vai curtir, do que ficar se expondo a risco. Eu digo sempre, Carlos, que a taxa de juros Selic alta, ou as taxas de juros altas, são o maior predador dos fundos imobiliários. Sim. Né? Sim, da renda variável de um modo geral, né? Da renda variável de um modo geral, porque quem vai se expor a risco se a CDB pagar mais? Sim, claro. Então, assim, agora, eu tenho uma visão de longo prazo. Eu acredito que em 2012, comprei fundo imobiliário. Quando a taxa começou a subir, as cotas diminuíram. Muita gente se desesperou e vendeu tendo prejuízo. É isso que foi o erro das pessoas. Se você comprou um ativo que era de excelente qualidade, ele não ficou pior por causa disso. Ao contrário, era o momento de se posicionar, era o momento de comprar mais. Entendi. Então, o que aconteceu? Eu comprei mais fundos, eu comprei mais cotas de bons ativos. Então, eu aumentei a minha exposição no momento de depressão do fundo imobiliário. E agora, desde aquele momento até agora, a onda se inverteu. As taxas subiram, houve um platô e agora começaram a descer. Né? Então, aqui para o pessoal da nossa sala 2.2, tá? O pessoal que nos acompanha ali, confiam no nosso assessoramento. Isso significa que nós vamos também, percebendo essas oportunidades, nós iremos informar os nossos parceiros, correto? Correto. Magnífico. Eu acho que você tem que ter conhecimento. Isso. O conhecimento te torna mais frio e não sujeito às emoções do mercado. Exato. Quem não tem conhecimento é levado pela manada, né? É levado pelo movimento. Então, todo mundo está vendendo. Para que eu vou vender? Não, eu vou comprar mais. Eu confio no meu ativo. Eu confio no fundo imobiliário que eu comprei. São bons ativos? São prédios bons? É bem gerido? É bem administrado? A história dele de rendimentos é boa? Então, é o mesmo ativo. Ele só caiu de preço, de cota, por uma questão de mercado, por uma questão de momento. Então, é momento de comprar, não de vender. É isso que eu acho que as pessoas têm que entender. Porque se você compra uma cota a 200, de repente ela chega a 100, assusta. Assusta bastante. Mas se você está convicto dos fundamentos do fundo que você comprou, você compra mais. Então, quando voltar a subir, você vai ganhar muito mais dinheiro. É essa a filosofia que nós temos que ter. Porque você vai buscar renda, né? O dividend yield, não é isso? Exatamente. Exatamente. Essa depreciação pontual, transitória que poderá ter na tua cota em ativos de boa qualidade, como você está dizendo, isso será recuperado no futuro, num outro momento de ciclo boom da economia, com taxas de juros menores, economia em crescimento. Mas você terá aquelas periodicidades, não é isso? Vamos adiantar um pouquinho aqui para o nosso pessoal. Aquelas periodicidades de entradas de caixa que são oriundas aos aluguéis, não é isso? Exato. Parece que eles pagam. Você vai ter, todo mês, o fundo vai te deixar um dividend yield ali. O dividend yield, Então, eu gostaria de só fazer mais um comentário sobre a filosofia
de você ter uma carteira para aposentadoria. Porque se você quer... Tem pessoas que pensam em especular imobiliário. É possível você fazer isso? Sim, é possível. Se você compra um fundo. Só que aí você precisa ter o quê? Mais experiência para você fazer isso. E daí você vai ter que saber o timing de comprar e o timing de vender. Tá? Mas, pois não. Não, eu só fico preocupado, sabe? Desculpa a gente se estender nesse assunto, porque eu não gosto de induzir as pessoas a serem o que nós chamamos aí no mercado de Zé Comprinha. Isso acontece muito agora, está acontecendo na renda variável. Estão pegando um momento de euforia da Bolsa, que eu já acho que ele já está se exaurindo, o seu topo ali. Começaram a fazer assinaturas de determinados relatórios, de determinadas casas, e elas vivem disso, orientando, compra isso, compra aquilo. E as pessoas acabam começando a ficar com uma carteira cada vez maior acima do seu percentual limítrofe de risco, só que eles não estão preparados, eles não estão aí no mercado, não conhecem as reentrâncias que poderão acontecer no mercado de uma hora para outra, como nós vimos aí no dia 2 de fevereiro, no dia 5 de fevereiro repetiu a mesma coisa, o reflexo que teve. Somente o anúncio da elevação das taxas de juros americanas, o que fez a nossa Bolsa cair 5 mil pontos assim, em questão de 2 dias. Agora recuperou, mas já é um sinal de alerta, que nós podemos estar num momento de exaustão. Então, essas pessoas que ficam comprando, se entesourando, sem fundamento, né, eles podem sentir impacto negativo na sua carteira. Então, é por esse motivo que vale esse alerta. Nós vamos dar uma conceituação, vamos fazer estudos, análise periódica, mas nada de pensar em ser aquele Zé Comprinha. Não, eu saí do Tesouro, eu estou em stand-by, vou me entesourar em fundos imobiliários. Cuidado. Muita atenção, porque, lógico, se você objetivar aquela periodicidade de renda, tudo bem, seja cota alta ou cota baixa, eu estou interessado no dividendo dele. Agora, de você fazer compras oportunas e bem colocadas, tem que ser em momentos específicos. E não ir tudo de uma vez só. É aquilo que eu falei. O melhor time seria naquela hora em que nós estávamos naquela taxa de juros alto, ninguém falava em fundo imobiliário. Quando ninguém fala, normalmente é o melhor momento. Né? Os fundos começaram a surgir assim agora, lá no fundo, quando as taxas de juros começaram a cair antes, né? Estavam nos 7,5 já. Aí começou a onda do fundo imobiliário. Por quê? Porque ali já se formou um excesso de demanda. Porque a hora boa era um timing anterior. Sim, eu acredito que o grande conceito, cara, é o conceito de estratégia. É o conceito de você ter um planejamento e seguir esse planejamento. Uhum. Tá? Você não pode extrapolar o percentual que você colocou de uma carteira para ações, você não pode extrapolar o que você comprou para tesouro, nem para fundos imobiliários. Se você tem uma estratégia, não é porque ele está no momento agora de euforia que você vai comprar mais por isso. Não, mas é justamente esse break que eu dei nessa explanação, porque, gente, a gente está no mercado aí há 25 anos, sabe que a tendência das pessoas é essa. Vira e mexe é sempre assim. Por isso que nós estamos aqui para dar este alerta, esse alento aí ao pessoal. Porque muita gente, eu tenho recebido e-mails, eu vejo essa insatisfação das pessoas que estavam acostumadas a ganhar a sua rentabilidade tranquila, sem fazer. Agora eu não preciso pensar em investimento, estou tranquilo ganhando quase 1% ao mês, às vezes um pouquinho mais. Tá, agora não, gente, a poupança está 0,38%. Né? Se descontar a inflação, dá 0,38%, 0,30% líquido ao mês, o pessoal começa a entrar em pânico. Então, eu estou em liquidez, se o tesouro não está bom, sabe? A tendência é ele, ou por ganância, junta um pouquinho de euforia, tá? Que o mercado ali, muitas notícias, chama atenção, o pessoal começa a se tornar Zé Comprinha num segmento de renda variável que não entende muito. Percebeu? Que todos os ganhos que eventualmente esse pessoal teve aqui nesse período, isso em questão, gente, eu estou acostumado, já vi pessoas perderem fortíssimo patrimônio
em questão de semanas, ele dilapida. Por isso, a porcentagem de alocação, qualquer que seja o ativo, é importante. Não sair daquele limite. Perfeito, é isso aí. Então, assim, seguindo uma estratégia e você tendo em mente aquilo que você vai fazer, eu acredito que nos fundos imobiliários nós teremos sempre oportunidades. Nós teremos sempre oportunidades. Nós temos que analisar. Eu costumo dizer que se você não sabe o que você está procurando, você não vai se dar conta de que encontrou quando você o acha. Né? Você tem que saber o que você procura. E tem que olhar para isso. Claro que no momento agora na alta dos fundos imobiliários, como estão agora das cotas, tudo é muito maravilhoso. Parece que tudo vai subir para sempre, não é verdade? E a maioria, você estava falando para mim que o valor de mercado está maior do que o valor patrimonial, né? Sim, muitos fundos. A grande maioria está tudo assim, né? Existem alguns fundos que estão com valor patrimonial ainda justo, mas outros já estão bem esticados. É um momento de reflexão. Entendi. Não, magnífico, importante esse alento aí para o pessoal. Ok, Sabino, muito obrigado por mais um esclarecimento perfeito, magnífico. Então, gente, sucesso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.